Então, Mas pô, você sempre vindo dessa vida privada, tem uma empresa que tem que estar tudo certo, não sei o quê. Se não deu certo, roda a cabeça de um, roda de outro, acabou, não tem essa. Você acha que a maior dificuldade que você vai ter, caso seja eleito, vai ser essa dança política que é a coisa? eu vejo assim, quando você vai montar um time para trabalhar no executivo, ele tem que ser bom de executar, certo? Ele não tem que ser bom de fazer política. Tem que ter gente para fazer política? Tem cargos específicos que são para fazer política dentro da prefeitura. Tem negociação, tem um cara que é responsável por negociar com a Câmara, tem que ter negociação. É claro que, inclusive, o secretário de todas as pastas tem que ter um mínimo de jogo de cintura, tem que saber falar em público, tem que saber receber um cidadão. Então, não pode ser um cara só técnico. Sim, Que né? a audiência da Câmara convencer os vereadores. Exatamente, então é natural. Mas assim, ele tem que ser, acima de tudo, um cara que vai fazer gestão, uma pessoa que vai fazer gestão técnica daquele assunto, certo? Então, se ela vai executar bem, qual que é o papel do vereador? Ele quer fiscalizar se está sendo executado aquilo que está sendo cumprida a lei, os contratos que tem com a prefeitura, as empresas que estão prestando serviço, se está seguindo o contrato, as leis. E ele vai legislar. Então, quando o Neto foi lá e fez a reforma administrativa, que aumentou 16 milhões de reais os gastos por ano, a Câmara foi lá e aprovou. Passou, não, tá tudo certo, tá ótimo, vai ser bom para a população, eles entendiam dessa forma. Então, a Câmara aprovou. Quem que colocou a Câmara lá? Os eleitores, né? Foram sim. lá, elegeram, eles têm essa responsabilidade, essa procuração por tomar essa decisão, certo? Então, eles tem um papel de fiscalizar e tem um papel de querer que seja executado as coisas. Se eu tenho boas pessoas dentro da prefeitura executando, eles têm que estar felizes, certo? Porque eles estão demandando o quê? Olha, aqui na rua do meu bairro tá com buraco, aqui tá faltando água, recebi reclamação, olha, a empresa de ônibus está atrasando o horário direto, está faltando ônibus no final de semana. Estou dando exemplos de coisas que a gente ouve todo dia, né? Está faltando polícia aqui, está faltando guarda. Enfim, ele está querendo o quê? Que o executivo execute bem o trabalho dele, certo? Bom, se eu tenho boas pessoas no executivo executando bem o trabalho dele, ele está feliz. Ele está indo lá para a base dele, e fala, ó, pessoal está entregando, eu tô fazendo meus pedidos lá e o pessoal está entregando. E é claro que tem que ter esse relacionamento. Olha, o vereador foi lá, pediu, opa, legal, a gente tem que atender. Se o vereador pediu, é porque é importante para a base dele, ele recebeu votos para isso. Então a prefeitura tem que ir lá, vou atender, porque o vereador está pedindo, ele é a voz do povo. Então tem que ter esse relacionamento. Ninguém está falando que tem que ser contra, que tem que brigar, nada disso, é trabalho junto. Sim. A questão é, por que ele que tem que indicar quem que vai estar lá na Secretaria de Obras? Ou escolher a rua que vai asfaltar, né? Por quê? Esse O que tem que escolher, como tem que escolher, é por critérios técnicos. Você tem que olhar aonde que vai fazer o melhor custo-benefício para a população. Onde que vai ter o investimento que vai ter o maior retorno. Isso dá para medir com critérios qualitativos. Sim. Então, é assim que eu entendo. É assim que tem que ser feito. Bacana, bacana. Outra dor em São Carlos é a questão que hoje nós não temos um espaço para novas empresas, né? Se uma empresa chegar em São Carlos hoje, não tem Uma indústria, né? Uma indústria chegar em São Carlos, não tem onde ir, não existe um parque industrial, não existe um planejamento de novos parques industriais. Como é que você pretende resolver? Para mim, isso também tem que estar na Agência de Inovação e Desenvolvimento, tá? Eu acho que é um papel que cabe a essa entidade. Nós temos que ter um distrito industrial, né? Nós temos que ter áreas para atrair novas empresas. Nós temos que ter política pública, inclusive, de atração de empresas para ajudar elas a vir para cá. Nós temos que vender a cidade. Temos que ir lá fora vender a cidade, botar um book. Tem que ter um cara com uma pastinha indo embaixo do braço, indo para São Paulo, indo para fora do país, indo para onde for para convencer empresas a vir para cá. E muitas vezes esse convencimento não é nem fiscal, é mostrar o que a cidade tem. Cara, ó, São Carlos tem uma USP, tem um cara lá que faz pesquisa de física, tem não sei o quê. O que a gente pode mostrar para esse empreendedor, muitas vezes é uma empresa multinacional, mas que empreende, né? O que a gente pode mostrar para ela para atrair para São Carlos? Nós temos que ter um time de vendas. E aí, vendendo a cidade para esses empreendedores vindo para cá, nós vamos ter mais emprego, renda melhor
para a cidade, né? Isso é uma ideia que eu dei para todo mundo que passou aqui, inclusive. Eu falei que precisava ter relações Públicas. Institucionais. Um cara em São Paulo, um cara em Brasília, lá, no corredor do Congresso, conversando, trazendo, sem partido, sem ideologia. E um cara de relações privadas também, né? Relações públicas para atrair as empresas. Sim. São Carlos hoje não tem um vídeo, não tem um folder, não tem você falou um book, não chega nem perto do cartão de visita. Acho que nós temos para apresentar. Nome que eles fizeram um vídeo só, né? Fizeram um Isso vídeo. foi a reclamação no evento aí da própria diretoria da CISC, da Ciesp, etc. Eu vi um vídeo no ano passado, inclusive tiraram uma imagem da Casale e tal, um vídeo até bonitinho, assim, com umas imagens de drone, acho que o pessoal da Exmobots deve ter feito. Foi feito por causa daquele evento São Carlos Experience. Eu acho que foi feito um vídeo desse. Então, foi feito, mas assim, a questão pouco, né? é muito pouco. A questão é que assim, não adianta você fazer um vídeo de 3 minutos, entendeu? Você tem que ter uma política você faz um pública vídeo só que acabou. Você Não sabe, é você assim trabalha que em funciona. marketing, não é um vídeo que resolve. Né? Se um vídeo resolvesse... Nossa, então, tava assim, todo mundo rico. Não é um book, Ou um livro folhetinho, com uma apresentação de 10 slides. É um trabalho estruturado. Com uma pessoa focada, indo conversar com as pessoas, e é venda, é um funil de venda, começa aqui, Sim. quantas pessoas que eu vou conversar, quantas desceram para o próximo estágio, isso, a gente tem que ter a venda de São Carlos, e aí entra todo o material de marketing, entra fazer o vídeo, fazer o slide, a apresentação, entra um site decente, um site, o tour do cara, a transparência do município, porque é o seguinte, outra coisa, você entra no site da prefeitura hoje de São Carlos, é muito ruim, falta muita informação, eu tento achar informação lá, é um desespero. O que acontece? As empresas grandes, quando elas vão escolher a cidade, elas vão olhar também como é que é o poder público dessa cidade. Sim. Se elas olham lá e falam assim, é um fator. Ela fala assim, a cidade tem um prefeito que está lá doente, na casa dele, não aparece, não mostra as caras, tem um cara que é o secretário de governo, que é quem está de fato governando, a Câmara, o cara olha isso aqui e fala assim, não sei não, acho melhor ir para aquela outra cidade que está bem estruturadinha, está tudo funcionando bem. E agora com a reforma tributária nós vamos ter uma concorrência maior entre cidades, né? Porque com a história do imposto sendo cobrado só no consumo, você matou um monte de cidades que recebiam bilhões de impostos, que davam isenções fiscais, etc. Então precisa ter muito mais competência agora para atrair uma empresa do que antes tinha. Sem dúvida. E eu, obviamente, só para completar, eu como empresário, eu entendo bem disso, né? Entendo bem sobre o que uma empresa está olhando para selecionar uma cidade. Inclusive, a gente já foi fazer trabalho, inclusive fora do país, para ver se a gente ia abrir uma planta e tal, e pude presenciar agências de desenvolvimento locais atuando, que para mim foi um grande aprendizado, inclusive, né? Para eu trazer para São Carlos aqui o que eu aprendi lá fora. Então, assim, a experiência que eu tenho ajuda muito nisso. Tá? Legal. E aqui também você tem diversas empresas de pesquisa, né? Sim. Temos 2 Embrapas. Para vender São Carlos é muito fácil. É muito fácil. O que eu acho, de gente, vender. São Carlos vive só de Embrapa, USP e UFSCar. Exatamente. A São Carlos, ela vive dos louros de políticos do passado que trouxeram a USP, a UFSCar, as 2 Embrapas, entendeu? A gente vive desses louros há 40 anos. O que foi feito depois para São Carlos, entendeu? Então a gente tem que mudar, a gente tem que pensar fora da caixa, fazer coisas novas, fazer coisas maiores, entendeu? São Carlos tem um potencial incrível e está sendo muito subutilizado por pessoas, infelizmente, na liderança da cidade que não tem essa visão de longo prazo, essa visão de projeto, entendeu? A gente está aqui no Mova-se, inclusive, com um projeto saindo do forno, que se chama, que aí é uma outra pergunta que você vai saber responder bem, porque você é desse ramo, né? Que a gente está com um projeto que se chama Agroempreendedor, né? Mostrar um pouco desse lado empreendedor do agronegócio. E como é que você pensa em facilitar isso, né? Porque eu vejo muitos produtores rurais em São Carlos com bastante dificuldade de comercialização de produtos, principalmente pequenos produtores. Não é muito clara hoje a relação da Secretaria de Agricultura nas compras para merenda escolar, etc., as compras públicas.
Você tem uma parte que é destinada à agricultura familiar, outra não é. Sempre é uma coisa muito política. Como é que você pensa em incentivar o agroempreendedor na nossa cidade, que é tão forte e já foi muito mais, inclusive? Tá. Eu ainda não fiz uma reunião com essas pessoas. A gente vai marcar uma reunião. A gente tem feito reuniões temáticas dentro do projeto Sancatec, que é o nosso projeto, para ouvir as demandas, tá? Então, assim, o que eu conheço são as demandas de pessoas que eu conheço. Meu pai, por exemplo, tem fazenda, enfim, mas é maior, não é talvez o que vocês estão colocando. Então, eu não ouvi muitas demandas ainda dessas pessoas para poder te falar, ouvi isso, então pense em fazer aquilo. Mas o que eu entendo, o que você falou, por exemplo, tem que ter critério transparente em relação à forma como vai ser escolhido os fornecedores. Eu entendo que tanto para merenda quanto para Bom Prato, a gente tem que buscar os fornecedores locais para incentivar os produtores locais, né? Para a gente conseguir deixar o dinheiro em São Carlos, né? Porque é o dinheiro do imposto, do pagador de imposto de São Carlos, ficando em São Carlos, ele volta mais ainda para São Carlos. Então, isso inclusive pensando como prática da prefeitura como um todo, assim, quando fazer compras, projetos, buscar formas legais de incentivar incentivar empreendedores locais para a gente manter os recursos aqui. Legal. Eu vejo a questão de estradas, é uma coisa Eu que... ia te falar, estradas vicinais. Estradas vicinais é uma coisa que a gente tem que estar muito atento, é uma coisa que é relativamente barata de fazer e que dá um retorno grande, porque acesso, logística é extremamente importante. E o custo é muito, bate muito, né? Se a estrada é ruim para o cara ir buscar o leite lá na produção, o custo vai lá em cima. Lá em cima. Então, é o que eu falei, o custo-benefício é muito claro. Então, as vicinais têm que ser bem cuidadas, tem que ter uma equipe sempre focada nisso, né? Que mais? Basicamente é isso, assim. Você pensa em algum tipo de, por exemplo, de financiamento, algum tipo de facilitação por exemplo, você tem a Ex-Mobiles em São Carlos, mas o produtor rural não tem o drone. Né? Como é que você faz essa ponte? Tá. Né? Você pensou em algum tipo de política no sentido de ter uma produção rural mais eficiente, mais produtiva? Boa. Agora eu lembrei de uma conversa que eu tive com meu pai outro dia. Que a gente... Não sei se foi ele que deu essa ideia, alguém me falou, estava batendo um papo com ele, mas para a gente montar um trabalho de assistência técnica na cidade, liderado pela prefeitura. Pode fazer um trabalho junto com o pessoal do sindicato rural, pode unir forças para levar a tecnologia de produção e de gestão também para as fazendas e as pequenas fazendas aqui do entorno, né? As pequenas propriedades. Porque eu vejo assim, na Casale, né? Eu trabalho com máquina para pecuária, né? Hoje não estou mais no executivo, mas estou no conselho. E a gente trabalha com o produtor rural. E o produtor rural que compra as máquinas nossas já são um nível maior, né? Médio a grande. Um médio, às vezes pequeno produtor também, mas assim, uma propriedade já maior do que vocês estão imaginando. Eu imagino que é uma produção bem familiar e tal. Sim. Acho que seus clientes lá, sei lá, acima de 100 hectares, alguma coisa do tipo. Não, às vezes não. Pode ter cara de 30 hectares, né, com leite e tal, mas que já tem alguns funcionários, já não é só familiar. Já é uma empresa, né, estabelecida. Um outro objetivo, e você vê que falta muita gestão, falta muita técnica. Até na hora de vender o produto nosso, a gente argumenta, olha, você pode usar o nosso produto que tem uma qualidade final melhor e tal, aí o cara não tem uma assessoria de um veterinário, então compra de um concorrente que é muito mais simples e que ele paga mais barato, mas depois o resultado não é o mesmo, enfim. Então a gente percebe que falta muitas vezes a parte técnica, né? Então a gente ajudando aqui em São Carlos esses produtores com a parte técnica, pode ser via Sebrae com a parte de gestão, inclusive fazer uma parceria com o Sebrae para levar conhecimento sobre gestão, tem Senar, tem várias opções para levar conhecimento sobre a parte técnica da produção em si. O cara é produtor de leite, que vamos levar o veterinário lá para ajudar ele a melhorar a produção do leite dele, tudo que tem que... Sim, uma ideia que eu deixo são as comunidades rurais do sul. Então, por exemplo, você tem lá uma região, vamos pegar aqui, a região da Babilônia, que tem, sei lá,
1000 produtores rurais ali, pequenos, médios, etc. Os caras montam uma central, então ele põe um trator, um drone, porque o cara não vai usar o drone para pulverizar o dia inteiro. Ele vai usar uma vez por ano, 2 vezes por ano. Sim. Só que ele põe vários equipamentos numa central e para que todos consigam usar esses equipamentos de forma escalonada, etc. E tal. Isso é uma ideia que funciona muito bem nas comunidades rurais do Sul, que é um perfil de comunidade rural de pequenos e médios produtores, né? Não de tão grandes produtores. Sim, é uma excelente ideia. Isso a gente vê muito via cooperativa. Né? Porque Exatamente. também o importante é você ter um trabalho de manutenção preventiva, então ter uma estrutura para ajudar a ter um técnico para ajudar a usar esses equipamentos. Então, muitas vezes é via cooperativa que monta-se uma estrutura mínima para poder dar o suporte. Muito né, mais no uso. barato, né? Exatamente. Mais barato. Mas é uma boa ideia a gente Isso pensar. Funciona muito bem lá no Sul, vi vários exemplos. Então você tem 50, 100 sitiantes lá, todos eles usam um trator, uma colheitadeira, todo mundo consegue trabalhar bem, né? Porque o cara vai colher o milho uma vez por ano, não vai colher todo dia, né? É verdade. Só que quando colhe, todo mundo quer colher ao mesmo colher ao mesmo tempo. tempo. Então, é isso que eu ia falar. Tem que ter uma organização. Cada um tem que ser milho, ou tomate, outro não sei o quê. Tem que ter uma Assim, organização. funciona, mas... Inclusive tem que- essa questão dessa, você falou da assistência técnica, de entender o que o cara planta. Para não ter a oferta demais, ou né, o Sim, preço sim. cair, dá essa... Olha, você tá plantando milho, já tá demais aqui. Vai pro gado orgânico, né? Tem tanta coisa acontecendo. orgânico? Você tem isso- uma produção de leite orgânico aqui numa propriedade que eu conheci, muito legal. Sim. Verdade. E Isso isso, equilibra a oferta e a demanda, né? isso faz parte da assistência técnica rural. Exato. Você ir lá e mostrar, olha, quais são as oportunidades, olha o preço disso, quanto tá. Ó, dá para você aprender a fazer isso, é assim que faz. Nós temos um especialista que vem aqui te ajudar, sei lá, vou plantar tomate, ó, pega o especialista do tomate, traz aqui e tal. Então, uma coisa para se considerar. Nós estamos em pré-campanha agora, né, Fabrício? Sim. Então, assim, hoje nós estamos falando de ideias, nós estamos falando de conceitos, nós não estamos falando de propostas, né? Porque nós não estamos em campanha, não tem um plano de governo feito. Então, a hora que tiver o plano de governo feito, aí a gente volta aqui e Volta, fala vamos tudo ver. Com É legal. certeza. estruturadinho, né?